Oi, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos abrindo aqui nesta sala o Café Hacker, que acontece concomitante com o Café com Propostas. Esse é com a área de saúde. A gente está aqui com o Fabiano Angélico, que é coordenador de promoção da integridade da Controladoria Geral do Município. Com o José Olímpio. José Olímpio Moura de Albuquerque, que é assessor técnico da Coordenação de Vigilância e Saúde, a Covisa, com a Margarida de Azevedo Lira, que é coordenadora da Coordenação de Epidemiologia e Informação, o CEINFO, e com o Pedro Henrique Oliveira, que é coordenador especial de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente vai fazer esse bate-papo sobre a área de saúde. Eu passo aqui primeiro para o Fabiano Angélico, que vai falar um pouco sobre a controladoria e a ideia do evento, e depois a gente dá sequência às apresentações. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, peço desculpas pelo atraso no evento. E também queria agradecer aqui a colaboração do pessoal da Secretaria de Saúde, que muito gentilmente veio fazer esse trabalho conosco. Bom, a Controladoria Geral do Município foi criada este ano. Nós somos muito jovens, alguns meses de vida. E, especificamente, a COP, que é a área que eu coordeno, a Fernanda trabalha comigo, a gente tem uma equipe ainda muito pequena, mas muito aguerrida, querendo promover transparência e controle social no âmbito da Prefeitura de São Paulo. A atribuição da nossa área é promover a transparência pública e o controle social. Por isso, a discussão com a sociedade civil e a discussão de transparência, participação social, para a gente é extremamente importante. E qual que é a ideia do Café Hacker, e mais especificamente essas discussões a respeito de dados? A nossa ideia de transparência pública não é um fim em si mesmo. A ideia de incrementar o acesso a informações públicas, ela não se esgota em si mesmo. A ideia com isso é empoderar o cidadão, é que as pessoas possam compreender melhor o que se passa no interior das instituições, no caso no interior da Prefeitura de São Paulo, como que cada secretaria, cada unidade da Prefeitura está trabalhando, quais são as informações que detém. O que nos interessa é uma participação qualificada da sociedade. E no sentido construtivo, claro que a gente sabe que há embates, que há desentendimentos, há entendimentos diferentes, mas o que importa é o debate qualificado no sentido de promover justiça social, construir uma cidade mais justa, melhorar a qualidade de vida da população. E a gente entende que para que a sociedade possa participar de maneira qualificada, podendo incidir efetivamente nas políticas públicas, é melhor que ela compreenda as informações que cada secretaria tem, como são as suas políticas, como são os seus dados. Então, a ideia dos Café Hacker, que a gente está fazendo em parceria com várias secretarias, vai muito nesse sentido. E aí, às vezes, perguntam, mas por que hacker? Isso é aquela coisa dos criminosos virtuais? Uma vez eu vi uma definição de hacker que eu achei muito interessante. Todo mundo que já colocou um bombril na antena da televisão, acho que vocês lembram disso que a gente fazia, né? Aquilo é um hack. O que significa isso? A gente usou um bombril, cuja finalidade não é melhorar a imagem da TV, e a gente usou isso de uma maneira criativa, para melhorar alguma coisa. Então, a definição de hack, que é a ação, e hacker, né, que é a pessoa que promove essa ação criativa, é nesse sentido. Então, essa é a ideia de Café Hacker. A gente quer usar da criatividade das pessoas para discutir soluções novas, soluções criativas, que ainda ninguém pensou, ninguém conseguiu propor algo efetivo, mas, como diz, conversando a gente se entende, né? Então, a nossa ideia é um pouco isso. Por isso, a gente convidou o pessoal da Secretaria de Saúde para apresentar o que eles têm de informações, de indicadores, e a nossa ideia aqui é tentar discutir formas de incrementar, compreender melhor esses dados e trabalhar em conjunto com a sociedade e com outros entes, outros atores públicos ou privados ou de organizações sociais. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado ao pessoal da Info, Secretaria de Saúde, e um bom evento a todos. Agora eu vou passar para o Pedro Henrique Oliveira, que é coordenador especial de comunicação. Vou dar aqui as boas-vindas também. Coordenador de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Som.
Bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde aqui, agradecer ao Fabiano, e em nome da Secretaria Municipal de Saúde, acho que agradecer à Controladoria Geral do Município pelo convite. A Secretaria fica muito feliz, eu estou aqui representando a Coordenação Especial de Comunicação, os meus colegas, a Margarida, como já dito, coordena a CINFO, e o Zé Olímpio, que trabalha na Covisa, com a parte de dados, da Vigilância em Saúde. Agradecer em nome, inclusive, do nosso secretário José de Filipe, pela iniciativa, saudar e dizer que a saúde quer contribuir cada vez mais com a Controladoria Geral e com a Prefeitura como um todo, porque nós acreditamos que um governo aberto e a participação se faz através dessa forma. De um governo aberto a gente constrói uma cidade melhor. Então eu quero só fazer uma rápida saudação enquanto Coordenação Especial de Comunicação para dizer aqui para vocês que dentro da área em que eu atuo na Secretaria, a parte de comunicação, eu costumo dizer que não existe, no meu entendimento, mobilização se não tiver uma boa comunicação. A mobilização ela acontece sempre e sim, mas com comunicação, com informação, a gente consegue capilarizar e mobilizar cada vez mais as pessoas. A comunicação ela é uma ferramenta para a mobilização, ela não é a mobilização em si, a gente sabe disso, mas ela é uma ferramenta importante para que as pessoas possam atuar, possam tomar as suas decisões. E aí a ideia de mostrar um pouco do trabalho da Secretaria da Saúde vai muito ao encontro do que? As pessoas imaginam, com um entendimento muito correto, que a Secretaria se propõe a cuidar de saúde. Essa é a nossa função. Mas dentro do SUS e dentro daquilo que nós acreditamos, a Secretaria também tem e trabalha para promover saúde. A gente quer cuidar de quem precisa, mas quer promover saúde para que as pessoas não precisem de chegar ao atendimento médico. Se precisar, estamos lá para atender, mas que ela possa, sozinha e por só, também cuidar da sua saúde. Então a CINFO, a coordenação e a vigilância tem esse papel fundamental, que é no subsidiar de informações e dados à Secretaria para tomada de decisão. Que é isso, acho que é muito importante vocês estarem aqui hoje, para a gente discutir justamente isso. Que dado a saúde tem, que dado a saúde se propõe a oferecer, aquilo que a saúde estuda, não ficar somente dentro do campo do dado abstrato, mas como isso se materializa em política pública. De que forma um dado ajuda uma tomada de decisão, de que forma um dado ajuda a definir, por exemplo, a instalação de onde vai ser construída uma nova UBS, por exemplo. A escolha não é porque quero ali, porque quero aqui. Qual é o dado? Qual é o conceito que está por trás disso? Que indicadores nos ajudam a definir a política pública e para subsidiar, inclusive, o debate público. E é isso que nós acreditamos. E falando nisso, nós temos um site que acho que muitos aqui já devem ter acessado, que é o site da Secretaria Municipal da Saúde. Ele é um site que está num processo de reformulação. A partir de janeiro nós devemos ter um novo site no ar, e eu vou encerrar a minha fala destacando o eixo, o tripé que nós estamos trabalhando no site, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui hoje, que é: nós acreditamos que o site da Secretaria, e aí entra a questão da informação, ele está baseado e construído num tripé que é: a Secretaria presta serviços, a Prefeitura é uma grande prestadora de serviços, essencialmente. Então, nós vamos ter serviços, obviamente, no site. Já abro aqui a todos que estão convidados a sugerirem, a participar. Nós vamos ter serviços, e isso é de uma forma gradativa, nós queremos chegar, inclusive, num processo já iniciado em discussão, que é de que o morador, o usuário do Sistema Municipal de Saúde, no caso, vai poder, com base no seu Cartão Nacional de Saúde, acessar as suas informações dentro do prontuário do SIGA, que é o nosso sistema hoje de informações. Para quê? Porque é isso, às vezes você passa na consulta para poder acessar, ter informação, aquilo que você já fez, então lá vai ter seu histórico de consulta, vai ter todos os dados do prontuário eletrônico que nós estamos implantando. Então, um dos serviços que nós queremos trazer para a população de São Paulo aí, para os próximos anos, que começa no que vem essa implantação, é essa coisa do usuário poder acessar, ter a sua vida ali. Resultado de exame, não precisa ir diretamente na UBS, vai poder tirar pela internet, para evitar deslocamento só para retirar um resultado de exame. A gente sabe que isso hoje em São Paulo é muito complicado. Então é a questão da prestação de serviço, a questão da informação, então conteúdo, dados, informações, enfim, textos e conteúdos sobre o que a Secretaria faz com foco na prevenção e promoção, e a outra perna desse tripé nosso é a participação popular. Nós queremos ter um site cada vez mais participativo, construído junto com os usuários do sistema, que vão poder opinar, participar, dar sugestões, enviar contribuições, mas principalmente nos ajudar ali na dinâmica dentro do SUS, dentro daquele componente fundamental para o SUS, que é o controle e a participação social.
Eu encerro aqui, só trazendo essa informação. Acho que a Margarida e o Zé Olímpio vão trazer muito mais dados para vocês, colocando a Secretaria mais uma vez à disposição e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Pedro. Então, realmente a gente está acelerando bastante essa abertura para priorizar a apresentação da Margarida e do José Olímpio, que trazem muitas informações aqui sobre o funcionamento da Secretaria. Eu só vou falar rapidinho qual que é a ideia de hoje, qual que é a metodologia que a gente tem usado nesses encontros Cafés Hackers, né? Como o Fabiano falou, esse não é o primeiro encontro, a gente já teve outros, mas a ideia é que a cada encontro a gente possa fazer parceria com uma secretaria, mais de uma vez, se for o caso, para falar sobre os dados que aquela secretaria tem sob sua guarda e que ou já estão disponíveis, como melhorar, ou que dados novos a população precisa para monitorar as políticas e participar também da elaboração das políticas. Então, no caso de hoje, como é um tempo curto, mais curto do que a gente costuma fazer um período inteiro, né, pelo menos 3 horas, a gente vai focar ainda mais, né, a gente sabe que a saúde é uma área enorme, a gente está aqui com o departamento, o CEINFO e a Covisa, que são 2 departamentos, 2 setores dentro da secretaria, tem outros sistemas, outros dados. Então, a gente vai fazer o seguinte para hoje. Depois da apresentação da Margarida, vai abrir para perguntas e vai focar em pelo menos 3 aspectos, 3 eixos de perguntas. O objetivo aqui, claro, não é discutir a política de saúde, porque a gente está com um foco aqui que é entender as informações disponíveis. Então, a gente vai pedir para priorizarem 3 tipos de questões, comentários. Dúvidas sobre os dados apresentados ou sobre os dados que já estão disponíveis, que vocês já conhecem e que, porventura, vocês acham que tem alguma dúvida de onde está, onde é que eu posso encontrar. Um outro eixo que é como aprimorar os dados que estão disponíveis hoje para ter um melhor entendimento sobre eles, uma melhor forma de disponibilização, então, sugestões de aprimoramento. E um terceiro eixo que seria as demandas por novas informações que ainda não estão disponíveis, que, porventura, a Margarida ou o José Olímpio sabem que tem planos para tratar, disponibilizar essas informações, ou das dificuldades que existem hoje. É importante dizer que a intenção não é responder a todas as perguntas, até porque eles são de setores específicos, né? Podem surgir questões de outros departamentos, mas o que é importante nesse Café Hacker que a gente faz? Toda a discussão, a gente acha que não é uma discussão só, um bate-papo sem compromisso. A gente vai anotar, sistematizar tudo que é falado aqui, as questões que ficarem sem resposta, porque não tem agora, ou porque vai exigir algum tipo de ação da secretaria para disponibilizar. A gente vai anotar e a gente faz um processo de devolutiva, que, em geral, esse processo com a controladoria, a secretaria dura mais ou menos 20 dias. E aí a gente faz essa sistematização, conversa com a secretaria, que respostas a gente pode dar para as questões que foram colocadas aqui e divulga na internet. Né? A secretaria se compromete a fazer essa e essa alteração em tanto tempo. Então, é legal que as pessoas façam comentários e intervenções bem focadas para a gente poder depois pegar esse documento, trabalhar nele e avançar nessa área de dados e informações da saúde. E eu espero que esse não seja o primeiro e não seja o último espaço, né, a última oportunidade que a gente vai fazer sobre a saúde. Acho que a gente ainda vai fazer muitas outras e encontrar vocês de novo em outra oportunidade. Então, eu passo agora para a Margarida, que vai fazer essa apresentação. Eu posso passar. Mas é porque eu preciso ver. Fica em pé, né? Principalmente perto dele, é bom ficar em pé mesmo, quando ele sentar. Bem, boa tarde a todos, todas. Agradeço ao Fabiano, a Fernanda pelo convite, né, de estar aqui. Aumentar o som, falar mais perto. Melhor. Agradecer o convite e a gente, né, quando recebeu o convite, o João, a Kátia, né, a gente começou fazendo uma interlocução para entender
de que se tratava. Foi tudo uma coisa muito rápida, né? E procuramos, né, sentamos com a equipe, né, que tá, grande parte está aqui, conversamos com a Covisa, para selecionar quais as informações, né, a gente traria hoje aqui, que a gente não vai, como o Fabiano falou, não vai esgotar, como a Fernanda falou, não vai esgotar tudo que seria, tem de informação no próprio site, né, ou a discussão mesmo do formato dessa informação, né, do jeito que ela está. Porque eu tenho uma história, né, trabalho com informação há muitos anos, né, e a gente sempre teve essa preocupação da democratização, da disponibilização, né, e é bom ter essa oportunidade de estar mostrando isso. Então, o foco da apresentação é falar um pouco, né, o processo de trabalho da produção da informação, ou seja, né, tudo que acontece, né, o que é que acontece para você ter um dado, chegar numa informação, interpretar isso, entender isso, esse processo de forma bem rápida, a gente vai tocar nisso para falar um pouco, não o que é SMS, mas a sua inserção, né, dentro dessa grande cidade, dessa megalópole, e os desafios que a gente tem de produzir informação para apoiar a gestão, como falou o Pedro, né, que a gente tem que estar produzindo, fazendo as análises, tentando desenvolver instrumentos para avaliação das políticas de saúde, indicadores, né, para monitoramento. O que é o SUS? Para marcar a posição, estamos, né, falando do SUS, do Sistema Único de Saúde, que acabou de fazer 25 anos, então estamos também dentro do SUS, então a informação está, né, orientada para o Sistema Único, para o fortalecimento da cidade, né, para o fortalecimento do SUS na cidade de São Paulo, e alguns exemplos de disponibilização de dados pela SMS. Então, o processo de trabalho de produção da informação. Fernando, você vai dando. Você tem os dados, né, o que você coleta, né, dado bruto, por exemplo, vamos pensar, né, mais um, que vai virar informação. Então, o que acontece daqui para aqui? Por exemplo, a gente diz, pensar num sistema de informação de mortalidade, aconteceu um óbito, ele vai ser registrado. Depois, que processo é esse? Depois vai produzir uma análise, vai divulgar informações. Mais um, Fernanda. Então, você tem um sujeito, você tem uma pessoa que vai, você pode... Ah, você que está passando. Então, para isso, claro, o sistema de informação, você precisa ter alguns conhecimentos e ter uma metodologia para que aquelas informações tenham qualidade, permitam comparabilidade, né, sejam possíveis de depois disponibilizá-las. Então, você tem uma necessidade de ter um conhecimento e uma metodologia para que você passe dessa coleta, de uma informação que aparentemente pode não fazer, de uma coisa que não fazer sentido, para fazer o sentido. Então, esse conhecimento é a habilidade em organizar e analisar. Então, a gente, a partir daí, na CEINFO, na Covisa, em toda a área que produz informação na Secretaria, a gente procura, né? E para fazer isso, a gente tem já falei, o sujeito, uma equipe, um projeto, né? E para poder ter uma produção de informação que tenha sentido, que tenha valor de uso. Né? Então, esse é o processo, porque a informação que você chega lá, a taxa de mortalidade infantil é tal. Para chegar nisso, até a forma de divulgar, até a forma de interpretar, tem etapas, tem conhecimento, tem metodologia e tem a influência do próprio sujeito, né? Na sua inserção, pelo seu conhecimento, né? Não existe informação neutra, não existe informação, carrega um sentido que é a história de vida, o conhecimento, a habilidade que tem esses sujeitos. Então, produção de sentido é o sujeito que dá sentido aos dados, informação significa dados mais um significado, de acordo com o conhecimento do contexto da produção dos dados, da capacidade analítica e de uma determinada visão, né, de valores do mundo. Está muito rápido. A informação é uma representação da realidade para um sujeito intencionado. Marcos, aí a gente... então, um mesmo dado, né,
ele pode gerar informações diferentes, você pode fazer interpretações diferentes, pode fazer agrupamentos diferentes. Então, isso tem interferência do sujeito que está disponibilizando. E muitas vezes a gente, na CINFO, na Covisa, a gente tem, eu pessoalmente, uma dificuldade de, principalmente quando lida com o conselho, de estar decodificando aquela informação numa informação que seja assimilável, né? Nós usamos sempre uma linguagem muito técnica, que é a nossa formação, né? Mas esperamos que resolver isso. Né? Então, você tem intenções diferentes ou lados diferentes na disputa, então vão produzir informações diferentes, que é aquilo que eu já mencionei anteriormente. Então, vamos falar o que é a Secretaria de Saúde. Só um slide, viu, gente? Então, não... A Secretaria é uma administração pública sediada na maior cidade do Brasil e da América do Sul, com status de megalópole, e que, apesar do desenvolvimento socioeconômico, ainda mantém um nível de desigualdade social refletido em indicadores de saúde que denotam a existência de condições de vida e saúde e de oferta de serviços muito distintas. Aqui nós procuramos fazer uma síntese, né? Se você for decodificar, pegar todas as informações, né, que a gente observa isso. Então, é um grande desafio estar nessa secretaria, né, como o Pedro já falou, dar respostas para reduzir as iniquidades, para ampliar o acesso das pessoas, dar um SUS de qualidade, né, melhorar a qualidade de condições de vida e saúde da população. O que é o SUS? Né? Aqui é só para ratificar, né, eu acho que todos que estão aqui sabem bem, né, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população, além de oferecer consultas, exames, internações, também campanhas de vacinação, ações de promoção, prevenção, e a vigilância em saúde, fiscalização de alimentos, de medicamentos, atingindo assim a vida de cada um dos brasileiros, até aqueles que têm planos de saúde, que acham que não usam o SUS. Né? Se você vê a abrangência da ação do SUS, da atuação, você vê que ele é muito mais do que uma consulta médica, muito mais do que isso. Agora, falando assim, qual o significado de dados? Né? Eu estou procurando ir um pouco rápido, pelo tempo já adiantado. Né? Então, a gente pode apresentar números, né? E perguntar que sentido tem esses números, né? Que é o sentido que faz. Então, selecionamos aqui, né, José Olímpio, a gente selecionou algumas informações. Na cidade de São Paulo, em 2012, nasceram 195 mil crianças, isso incluindo a rede SUS e não SUS. 60%, né, Eliana? Na rede SUS. Né? Morreram 82 mil pessoas aqui na cidade. Quase 670 mil, 80 mil internações na rede hospitalar, o SUS. Então, quase 700 mil pessoas foram internadas no SUS. Não, são autorizações de internações hospitalares. Uma mesma pessoa pode ter mais de uma internação. Foram realizadas 16,8 milhões de consultas médicas na atenção básica e 8,7 milhões de consultas médicas especializadas. Foram aplicadas 6,7 milhões de doses de vacinas. Então, que sentido tem isso? Esses números grandiosos para essa cidade grandiosa. Então, isso é importante a gente decodificar isso para fazer sentido. Isso atende à necessidade da população, isso está provocando impacto, melhorando a qualidade de saúde da população, né? Aqui a rede, então, continuando, qual o significado? A gente tem, né, ainda um SUS que não está totalmente descentralizado, tem grande parte da média e alta complexidade encontra-se sob a gestão estadual ainda, né? Então, a gente tem na rede municipal, né, 963 equipamentos, sendo 446 unidades básicas de saúde, o Estado ainda tem 3 unidades, ambulatórios de especialidade, 162, e assim vai. Você vê hospitais, né, sob gestão municipal 18, sob gestão estadual 31, e assim por diante, só para ver assim, esses números. Mas a gente precisa saber se isso é necessário, se está alocado
espaços onde tem maior necessidade de saúde, etc. Então, só para... Aqui, eu não vou me detalhar aqui, que é uma caracterização, a gente pegando o que é o município, a população, quase 4 milhões de domicílios, 7 milhões e meio de veículos, né? 1.565 favelas. São informações que não são produzidas pela saúde, mas que estão relacionadas na condição de saúde, se refletem nas condições de saúde. Aqui também no boletim que está, né, a gente não dá para ver, mas aqui mostrando a divisão territorial administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, são 5 coordenadorias regionais de saúde, cada uma com um perfil diferente, né? Aqui a gente coloca alguns indicadores para a gente repetir em cada um, para mostrar a diversidade que é essa cidade, né? Perdeu. Aqui a gente está querendo mostrar assim, então, como é que a gente disponibiliza essas informações, que são disponibilizadas, divulgadas na internet, né? Isso a gente fez de propósito, mostrando o quanto de sistemas de informação, o SIGA, o Siscola, que é o colo de útero, o SINASC, Nascidos Vivos, etc. Mais adiante eu vou falar. Então, aqui para a gente ver, a gente tem um mundo de sistemas de informações, né, que tem todo aquele processo, né, coleta o dado, digita, processa, analisa, né, e que não se conversam entre si, o que é mais grave, né? Para facilitar até o nosso trabalho, a gente fez um inventário dos sistemas de informações, né? A SMS, Secretaria, gerencia mais de 30 sistemas de informações, né? Entre sistemas próprios do SUS ou de outras, né? Tem acesso a outras bases de dados, próprios do SUS, que eu falo assim, do DataSUS, o federal. Tem os próprios que são desenvolvidos na própria Secretaria, de acordo com sua necessidade de obter uma informação que os sistemas oficiais nacionais não dão conta. Aqui é um exemplo do que é esse inventário, né, de mostrar qual era a gestora, qual o evento, aqui é o sistema de informações sobre mortalidade, a fonte, a abrangência, descrevendo para facilitar até a interlocução interna dentro da secretaria e também todo esse material eu estou colocando um link, né, já coloquei no outro, está disponibilizado, tudo que eu estou apresentando aqui está disponibilizado na internet. Próximo, Pedro. Próximo. Né? Aqui é uma questão importante, né, que a gente fala de dado aberto, mas tem a questão do sigilo, né? O que é que não pode ser divulgado, né? A gente já tem isso na saúde, o sigilo médico, né, o prontuário, os dados das pessoas, né? Então, mesmo com a lei do acesso, que amplia isso, amplia, né, a questão da divulgação de informação, da disponibilização, mas a gente tem essa preocupação de proteção da informação sigilosa, né, os dados de identificação pessoal. A gente coleta dados de pessoas, né, sobre o seu histórico de doença, de procura de serviço, e essas informações são informações que não são abertas ao público. Então, a gente sabe que tem mesmo dentro da lei já está previsto, e já era previsto antes, que os dados de identificação pessoais, eles são sigilosos. Agora eu vou falar um pouco né, como é que a gente disponibiliza dados. Como o Pedro falou, nem todas, e a Fernanda, nem todas as informações, né, a gente tem muita coisa no site, e que está sendo reestruturado, que muitas vezes é difícil de localizar, é difícil de entender a própria linguagem, né, não permite, você acha que colocar alguma coisa na internet, você está democratizando a informação, mas isso a gente sabe que para a informação ser assimilada, compreendida, essa é uma etapa que a gente ainda tem que avançar bastante, né? Então, desde 2001, né, com a retomada do SUS na cidade de São Paulo, é bom lembrar isso, né, a SMS disponibiliza dados por meio de aplicativo desenvolvido pelo DataSUS. Esse aplicativo chama Tabnet, que permite aos diversos usuários realizar tabulações online dos dados dos diversos sistemas de informações do SUS. Então, é
um pouco, a gente vai falar disso depois das publicações e outras formas de disponibilização de informações que a gente faz isso tradicionalmente, né? Aqui é a cara do site atual, né, Pedro? Que a partir de janeiro vai ter uma aba cidadão, vai ter abas específicas para públicos distintos, né? E aqui na página de abertura está o logo aqui, um acesso rápido para o Tabnet. O endereço é esse, né? Tudo bem? As bases de dados disponíveis, acidente de trabalho, AIDS, câncer, estabelecimentos de saúde, imunização, internações, mortalidade, nascidos vivos, população, procedimentos ambulatoriais, saúde da família, violências e acidentes. Esses são os sistemas que hoje estão disponíveis na internet, com um nível de desagregação que chega até a unidade básica, dependendo do tipo de evento, o hospital onde ocorreu o evento, a unidade onde ocorreu o atendimento, né, e faixa etária, sexo, a área de residência. Então, tem várias possibilidades de desagregação. E a gente preocupado em melhorar isso, né, Pedro, nós nos adiantamos, já estamos fazendo uma enquete, né, quem é usuário, que a partir de agora for acessar o Tabnet, a gente pede para responder, avaliar, para a gente estar aprimorando cada vez mais essa disponibilização de informação. Aqui é um exemplo, aqui é a cara do Tabnet, né, você seleciona, a gente sempre acha, é muito fácil, mas você tem que entender um pouco, não é a gente que está habituado, né, a usar, então a gente acha que tem que melhorar, fazer. Ontem, conversando com o Pedro, fala assim, olha, muita informação, né, pode não ser bom, você pode confundir, né, talvez a gente tenha que caminhar para uma coisa mais selecionada. Mas essa é a ferramenta que hoje, a partir das bases de dados, você consegue colocar no Tabnet, né, o usuário define o conteúdo que quer, né, o que quer cruzar, ele tem na linha, na coluna, né, e faz as seleções de períodos de algumas variáveis, aqui é mortalidade geral, né, tem aqui as instruções de uso e as notas técnicas. Sabemos que isso é uma coisa que não é assim, é fácil de usar, a seleção, mas a interpretação e o entendimento, isso é uma outra etapa. Próximo, por favor. Aqui só mostrando a instrução de uso, né, que a gente tenta explicar, né, o que significa a linha, a coluna, as variáveis. Próximo. As notas técnicas, né, também explicando cada variável, né, como é que está apresentado, e o que é que você pode obter com aquela informação. Próximo. Aqui é um exemplo, né, você leva poucos segundos para fazer uma tabela dessa. Eu escolhi o coeficiente de mortalidade infantil por subprefeitura de residência de 2007 a 2012. Né? E aqui eu ordenou por ordem do mais alto ao mais baixo. Né? Então, a gente pode obter essa informação. Então, do coeficiente, já o cálculo do coeficiente, que você vai a estimativa do risco de uma criança morrer antes de completar o primeiro ano de vida. Então, esse é um dos indicadores mais tradicionais usados na saúde pública. Aqui são as internações, para a gente ver no mês de agosto de 2013, que é a base que já está disponibilizada na internet. Né? Nós tivemos 209.735 internações. O principal motivo de internação é a gravidez, parto, puerpério, né, porque 99% dos partos são partos que ocorrem em ambiente hospitalar. Né. E aqui tem os principais grupos de causas, por sexo. Aqui é um exemplo que eu não vou estar... A ideia aqui é mostrar o que temos, né, não fazer um diagnóstico. Para além desses dados disponíveis para o Tabnet, nós temos publicações, trouxemos até aqui um exemplar, né, de um boletim, né, com os dados de 2012. Temos dados consolidados já com algumas tabulações já prontas, né, algumas análises disponíveis, né, e algumas vezes recebemos solicitações
específicas, de tabulações de determinada informação que um usuário, seja do conselho, seja um estudante, seja um jornalista, nos pede para fazer isso porque não estava ou não conseguiu fazer a partir do Tabnet. Aqui a gente tem uma biblioteca virtual em saúde, onde todas as publicações podem ser acessadas, né? É vinculada, a gente foi... Próximo. Aqui algum exemplo de publicações, né, que a gente tem, o Boletim Sem Fim Dados. Quando foi publicado o censo, a gente decodificou toda aquela base do censo, né, para analisar alguns aspectos, desagregando isso por subprefeitura, por supervisão técnica de saúde, né. Então, a gente pega os primeiros resultados, o envelhecimento, a renda, algumas variáveis da amostra, né. A série do inquérito de saúde que nós fizemos, que é o ISA Capital, e alguns outros que estão aqui, que depois vai ser disponibilizado para vocês acompanharem. Aqui a gente fez uma síntese, é uma publicação que não tem texto, né? Ela mostra os indicadores para um diagnóstico sintético no período 2004 a 2011, mostrando sempre isso por Coordenadoria Regional de Saúde. Aqui não está muito visível, mas aqui são indicadores demográficos e socioeconômicos. O próximo. Aqui aqui a partir de um conjunto de 20 indicadores, né, nós desenvolvemos, né, o Índice de Necessidade de Saúde, com o intuito de identificar graus de necessidade de intervenções, né, diferentes, e que pode ser utilizada para subsídio técnico às decisões políticas para a implantação de novos programas e serviços. Então, esse índice, ele tem a terceira versão, ele, a partir de um conjunto de 20 indicadores, ele vai identificando, apontando as áreas de maior necessidade, demanda potencial de serviços. Aqui algumas ferramentas, então, a questão dos equipamentos e serviços que estão disponíveis, né, para a população da cidade de São Paulo ou não, né? Estou falando aqui sob gestão municipal. A gente tem atualmente alguns aplicativos, né, da rede assistencial, que é a busca de estabelecimento por região, um aplicativo interativo, onde você vai selecionando, vai até o distrito administrativo. Mas agora nós estamos avançando nisso e estamos chamando agora o Busca, né, desenvolvendo o Busca Saúde, que é um aplicativo que vai localizar todas as unidades de saúde, tendo como referência o ponto de residência da pessoa, o lugar onde a pessoa se encontra, se for uma urgência, o tipo de atendimento que procura. Então, tem várias entradas, né, e resultados, e dando, a partir do Google Maps, o trajeto, né, como você chegar até aquela unidade, mostrando o horário de funcionamento da mesma e o que é, mais ou menos, o que é que você precisa, o que é porta aberta, o que é que você precisa ser encaminhado para atendimento. Então, olha, bem correndo, a Cátia, o Hélio, o Zé Olímpio e eu, né, a gente participou dessa, né, a gente consolidou aí, pensando numa síntese, né, do que é que a gente tem, então, dos temas, das informações que a gente hoje disponibiliza, sabendo que temos que avançar, principalmente na questão da decodificação ou no formato da informação. Zé Olímpio, você quer complementar? O José Olímpio estava combinando aqui comigo que ele ficaria disponível para responder as questões, né, para a gente poder abrir para as questões. Só uma questão que eu costumo fazer no começo dos cafés hacker, quantas pessoas aqui trabalham com a área de saúde, com militância na área de saúde, em movimentos populares, né, em conselhos? Jornalistas, tem algum hoje? Desenvolvedores, programadores, pesquisadores, com a área específica de ciência da informação.
Temos a Vera aqui. Então, é que geralmente a gente tem mais desenvolvedores. A gente aproveitou para fazer esse evento durante o São Paulo Aberta, porque a gente sabia que os movimentos iam estar aqui e que seria uma aproximação com esse universo da tecnologia que a gente quer fazer esse diálogo. Então, vai ser muito, muito interessante saber quais são as perspectivas de vocês sobre a área de saúde e de dados. Então, eu vou abrir aqui para questões. A gente tem um microfone sem fio. Pedir para o Tiago fazer quem já quer fazer a inscrição? Temos 2. E aí depois a gente já volta para a mesa, porque já vão respondendo, né? Tem 2 ali. Ah, tudo bem. Você vai, cuida disso. Bom, quando a gente fala em democratização de informação, eu estudo isso há uns 30 anos já, quando se fala em democratização de informação, e eu estudo isso há mais de 30 anos, antes da internet, tem uma questão que é a mais complicada, que é quase que insolúvel, na minha opinião. O que foi? Tá. Que é quase insolúvel. Informação para a população. Quando a gente pensa para a população, a gente está pensando em todas as categorias de usuários. Então, isso já começa a coisa complicada. Tá? Como é que a gente disponibiliza a informação para alguém que seja pesquisador e como a gente disponibiliza a informação, por exemplo, para os movimentos populares. Tá? Então, aqui já começa, a porca começa a torcer o rabo, tá? Que é a coisa complicada. Há um mês atrás, sem saber que ia ter esse evento, eu, por curiosidade, analisei o site de vocês. Tá? E, felizmente, para nós, a área de saúde são as áreas, eu considero, tá? Tanto do Estado como da Prefeitura, as áreas mais organizadas do ponto de vista de informações. Porém, essas informações, como eles falaram, elas ainda estão disponibilizadas numa linguagem extremamente hermética. Tá? E eu sei que vocês estão com essa preocupação de mudar. Conheço o CEINFO desde a época que foi fundado, sei do esforço, do belíssimo trabalho que se faz. Tá? E tem uma outra questão que é muito complicada, que é o seguinte: isso acontece menos na saúde, mas acontece em todos os lugares. De modo geral, quando o Estado, ou a Prefeitura, ou o Governo Federal disponibiliza informações, disponibilizam cada ministério, cada secretaria, cada departamento, cada setor e assim por diante, disponibiliza a sua informação sem integrá-las, entendeu? Ou seja, a gente compartimentaliza a necessidade da população, ok? A população, ela não precisa da informação fragmentada por setor, por departamento, por ministério, por etc, etc. Ok? Porque essa é uma lógica da administração pública. Tá? E a lógica do uso para a sobrevivência da população, aí eu quero me preocupar mais com a população, com os movimentos, e não com o pesquisador, que isso mal ou bem já estão cobertos pelo CEINFO. Tá? Eu estou preocupada com a população, que tem que reusar essa informação para se mobilizar. Tá? Então, eu considero que a informação, que a Secretaria da Saúde teria que pensar formas de disponibilizar informações para que a população se mobilize para reutilizá-la e tomar consciência dos seus direitos. É para isso que serve a informação, é para isso que a gente fala em democratização e é por isso que a gente fala de participação. A informação tem que servir para isso, tá? Do ponto de vista de participação. Então, eu sugiro que vocês pensem numa maneira, eu sei que é difícil, porque principalmente o SUS, quando a gente fala em integrar, já que os sistemas não se integram, não se falam, vocês têm 30 sistemas,
A saúde do Estado também deve ter seu mais 30, ou seja, nenhum sistema fala. E hoje, embora se fale em plataforma de integração desses sistemas, isso ainda ninguém quer fazer. Não está dada ainda essa história. Faz 10 anos que eu ouço falar nisso. Então, pelo menos a gente deveria integrar as informações do ponto de vista da necessidade da população e dos movimentos populares. E, para isso, eu sugiro um trabalho intenso de vocês com os movimentos populares que decodifiquem as necessidades dele, que necessariamente não são necessidades em informação, são necessidades do seu dia a dia, e que vocês façam uma tradução para uma necessidade em informação. Dando um exemplo, tá? Por exemplo, podia aparecer lá, estou grávida, o que eu faço? Tá? Então, quando uma mulher está grávida, tá? Você pega o sistema da saúde do município e do Estado, e pega também ONGs, etc, 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 ok? Tá? Então, eu sei que é difícil responder a essa pergunta, porque pega sistemas do estadual e municipal, tá? Mas não tem outro jeito, que só dessa maneira, quer dizer, respondendo o dia a dia da necessidade da população, verdadeiramente a gente estaria democratizando a informação. Da outra maneira, não acho que seja viável. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Vera. Agora, próximo. Eu vou pedir para as pessoas se apresentarem, tá? Se possível. Meu nome é Marisilda, então eu acompanho há bastante tempo já os movimentos populares de saúde, eu sou jornalista. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, só para eu entender mesmo. Aqueles sistemas que você apresentou, Margarida, primeiro todos, eles são aqueles primeiros todos, aquelas siglas todas, elas são todas siglas do SUS, é isso? Aquelas primeiras. Então, produzido pela Secretaria é o Tabnet, é isso? Não, o Tabnet é uma tecnologia DataSUS. Ok, entendi. Ministério da entendi. Saúde. A gente só adaptou para a realidade do município. Ok, entendi. Eu queria, na verdade, algumas pesquisas, em alguns momentos, até para a articulação política do movimento, eu fui atrás de dados da Secretaria, né? Eu tenho uma questão aí, diretamente como a Fernanda pediu, o que eu gostaria de dizer que é uma necessidade que eu tenho muita dificuldade de encontrar. Bem, primeiro dizer que eu recebo com muita boa... Poxa, que bom que vão mudar esse site, espero que deve mudar toda a plataforma, não, do site da Prefeitura, né, para poder mudar a da Secretaria, né, porque, de fato, ela é no mínimo, esquisita. Né? Então, ela tem uma... Mas eu diria, quer dizer, não sei se... Quer dizer, derivado até da própria plataforma onde se localiza o site da Prefeitura, mais diretamente ligado aos dados da Secretaria, eu diria que é muito difícil. Veja só, eu muitas vezes entrava no site da Secretaria e procurava uma determinada informação. Eu estava num momento específico procurando informações sobre exatamente equipamentos, tá certo? Eu desejava saber quais equipamentos eram diretos, quais equipamentos eram em OS, quem é que estava, enfim, esse tipo de coisa. Essa informação ela é muitíssimo escondida. Porque é interessante porque eu encontrava jogando no Google. Eu jogo no Google e encontro informação. Mas no site da Prefeitura eu busco e não acho. Marisilda, por gentileza, você pode repetir o que você acabou de dizer? Que tipo de informação que é difícil? Eu procurava naquele momento específico, eu procurava uma informação sobre os equipamentos de saúde. Eu queria saber os equipamentos de saúde na cidade de São Paulo, quais eram diretos, quais tinham UBS, tinham AMA, e quem eram as OS que estavam naquelas, quais eram diretos, quais estavam com OS. Era isso que eu estava procurando, estava tentando fazer um mapeamento, inclusive levantando o número de unidades de PSF também.
E eu tentava discutir, e tentava localizar isso na cidade também, que é muito difícil, né? Quer dizer, mas, enfim, mas o mais importante eu acho que seja isso. Quer dizer, primeiro, que eu acho que seria, né, uma contribuição de pensar nessa busca, né? Realmente é muito difícil você encontrar os dados. Né, mas que eles estavam lá, porque no Google eu achava, né, eu jogava lá, relação de papapá, e me aparecia o PDF. Né, o link do PDF, mas eu não encontrava, nem procurando lá em cima, sabe, jogando e tal, aonde é que está, aonde está guardado essa... E uma outra questão que eu acho muito importante é o seguinte, a Margarida fez uma apresentação muito bem feita, achei importantíssimo a gente... E aí você colocou uma questão lá no começo que eu acho fundamental, quer dizer, a informação o dado, você trabalha o dado, segundo, né, enfim, e produz a informação. Eu quero a informação, às vezes a gente precisa de uma informação, então precisa da informação de nascimento, de morte, enfim, precisa da informação. Mas eu preciso também do dado disponível. Quer dizer, eu como pesquisadora, eu como cidadã, eu como movimento, eu preciso da informação produzida, mas eu preciso também do dado. Então, a gente precisa trabalhar um jeito que eu possa dizer o que essa informação, até preocupada com aquilo que você colocou. Quer dizer, uma informação, ela depende daquilo que eu estou querendo informar, que eu estou querendo comunicar, tá certo? Então, eu tenho uma determinada informação, eu tenho que poder abrir para chegar no dado. Então, eu considero que se a gente conseguir fazer sobre alguns indicadores, né, eu compreendo que talvez seja difícil que a gente consiga fazer sobre muitos, mas inicialmente, se a gente conseguir fazer sobre alguns indicadores, esta possibilidade de você examinar, inclusive, compreender, inclusive, como é que aquela informação foi produzida, né? Porque se eu puder fazer essa abertura, eu acho que seria uma contribuição muito grande para a gente poder compreender algumas questões de saúde na cidade. Tá? Obrigado. Deixa eu só esclarecer uma questão. Vocês devem estar vendo aqui, talvez se perguntando. A nossa ideia é sistematizar, como a Fernanda colocou no início, sistematizar todo esse debate, as contribuições, e num prazo talvez de 20 dias, um mês, a gente vai dar uma devolutiva no site da Controladoria. Tá? Então essa é a ideia, que isso está disponível. Tá? Pode. Aí se você tivesse um computador ali, mas depois ele vai ficar disponível. Se alguém quiser anotar, esse site ele é público, está aberto. Tá? Esse endereço ali, olha, https, blá, 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 e qualquer pessoa pode entrar e inserir informações ali. Tá, aqui é um resumo mesmo do que foi falado. Pode ser? Bom, boa tarde. Araci, sou trabalhadora da saúde, ex-conselheira municipal, e a Margarida já nos contemplou várias vezes enquanto conselheira municipal com a apresentação. Né? Eu acho que, assim, a informação ela está dada e esqueci o nome dela, a Vera, a gente até na hora do intervalo do almoço a gente conversou. Ela ponderou em questão do critério de como a informação está sendo produzida e reproduzida. E eu acho que a fala do Pedro me deixou extremamente feliz. Entendeu? Porque a proposta que você traz da modificação, que a dificuldade maior é nós, primeiro, termos a informação, que ela seja, que nós consigamos, né, acessá-la e compreendê-la. Porque o entender ainda vai depender de um tempo e de um espaço para que a gente possa aprofundar. Esse é o meu entendimento. Agora, o que eu fico muito e continuo preocupada está fechado. A informação está no núcleo da secretaria. Ela não está indo para onde deveria chegar para que a gente pudesse voltar com as propostas, enquanto controle social.
que a gente pudesse destrinchar, né? A gente estava ali cochichando, quando eu não estava cochilando, eu estava cochichando, né? Em relação aos dados que estão no boletim do CEINFO, que às vezes fica difícil a gente conversar. Hoje, na distribuição de supervisões e coordenações, isso não chega. Eu estou no Conselho Gestor da Supervisão de São Mateus. Não chega. Quando você cobra, eu quero saber o que está acontecendo em São Mateus. Eu quero saber o que está fazendo. Porque eu tenho trabalho sindical, tá? Sou sindicalista, diretora do Sindicato de Saúde Estadual, e a gente corre várias regiões do município. E aí a gente sabe das dificuldades, são imensas. Agora tem coisas que acontecem iguais, independente do espaço, norte, sul, leste e oeste. E a gente não consegue ver isso nos documentos quando eles chegam. Tenho que parabenizar o pessoal da comunicação, porque já saiu um documento muito mais claro do que é um Conselho Municipal de Saúde e qual é o propósito do controle social. Obrigada. Uma das questões fundamentais para a informação é o orçamento e os gastos em cima das metas estabelecidas. Hoje eu não vi se falar de orçamento. E me preocupa ainda mais quando na audiência pública, na Câmara dos Vereadores, das OS, né, o Tribunal de Contas, representado ali pelo desembargador, como que é? Não lembro o nome do desembargador, disse... Conselheiro, ele disse que era impossível avaliar se os gastos das organizações sociais estavam sendo cumpridos em cima das metas ou não. Ou seja, a informação dos contratos com as organizações sociais não respeitam todas as normas do serviço público e do que o servidor público tem que prestar contas. E essa informação tem que ser esclarecida para saber como é que está se dando 80% do serviço de saúde da cidade. Se nós não formos caminhar nesse sentido, a informação está em cima do quê? Por favor, qual que é o seu nome? Boa tarde, Ivaneide. Sempre militei no movimento de saúde, né? Milito, mas hoje estou na Secretaria de Relação Internacional e Federativa. E aí não é uma pergunta, mas é muito mais contar um pouco, que eu acho que é importante para o movimento, para a gente se organizar, a questão do acesso e de como o movimento conhecer o seu território com relação à questão do serviço, seja de UBS, seja de hospital, e principalmente de UBS. Eu acho que nós vivemos uma realidade com a questão do PSF, que é muito importante para o movimento conhecer o seu território. Nós lá da região de Sapopemba, a gente fez toda uma luta com relação à questão de quantas UBS ainda falta no nosso distrito, que hoje é uma subprefeitura. Todo o levantamento que o movimento fez, nós precisamos de 3 UBS, que é uma no bairro do Promorá, uma no bairro do Tolstói e uma no bairro do Primavera. E foi assim que a gente vem discutindo com o governo ao longo desses anos, né? Acho que todo mundo da secretaria conhece a história, né? E aí, por que é interessante? E aí é importante, Pedro, que a gente comece a colocar essas questões e mostrar. Porque numa cidade como São Paulo, que chega e fala, olha, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde, que chega e fala, para cada 20 mil habitantes nós temos que ter uma UBS, eu não sei se isso serve para São Paulo, né? Porque eu acho que a gente tem que muito mais discutir o acesso. Nós temos UBS que atende 12 mil, nós temos UBS que atende 30 mil, né? Por quê? Porque é a questão do acesso que nós temos que discutir. E que nem sempre aquele determinado bairro lá vai ter condições e vai ter necessidade de ter uma UBS para atender 30 mil, porque lá o número é menor da população.
E o que foi que a gente fez com relação a uma região que 80% tem PSF? Nós fomos construindo esse mapa também. Por quê? Porque o PSF ele permite dizer aqui você atende tantas mil famílias, né? E aí você vai mostrando o quebra-cabeça e montando e dizendo que se ali atende o PSF tantas mil famílias, terminou aquele número, você vai ter que dar uma outra acesso, que é ou com construção de outro BS, ou que é alugando, seja o que for. E eu acho que para o movimento, e se é essa a discussão que nós estamos fazendo, a intenção que os movimentos se apropriem, eu acho que com a questão de discutir a territorialidade, é importante hoje mostrar na cidade de São Paulo como está colocado o número de UBS, quantas população é atendida, onde é PSF, quanto falta, que é para o movimento se aprimorar e começar a ter esse entendimento do que é a discussão de acesso, para não ficar na discussão, olha, para cada 20 mil nós precisamos de UBS, e a discussão, eu acho que ela qualifica muito mais quando o movimento tem claro dessa necessidade, porque foi assim que a gente conseguiu e que a gente está hoje colocado no plano de meta que vai construir essas UBS na região de Sapopemba. Muito obrigado, Ivaneide. Pessoal, devido ao atraso, a gente vai colocar mais duas falas, duas pessoas, depois a gente encerra para comentários da mesa, tá? Obrigado. Boa tarde, eu sou Adilson, eu faço parte do movimento de saúde do centro e também sou usuário do Sistema Único de Saúde. Sobre a forma que é apresentado os dados, tanto nos relatórios de conta, de prestação de conta, quanto nesses dados que está sendo apresentado pelo CEINFOS, ele não aparece de forma, ele só aparece de forma quantitativa, né? Ele não aparece de forma qualitativa, numa linguagem que o usuário com ensino fundamental e médio possa compreender. Eles aparecem mais de forma, numa linguagem muito técnica, né, que só às vezes as pessoas que têm formação em estatística que pode compreender. Outra coisa é que esses dados também, eles poderiam apresentar em formato de tabela, de forma mais compreensível para essa população de usuário, que é o usuário do SUS. Né? As pessoas de nível superior, naturalmente, tanto elas vão ter mais capacidade de interpretação devido ao grau de conhecimento que elas têm de nível acadêmico, né? Que gera uma diferença muito grande. Gestores, trabalhadores da saúde, nem todos os trabalhadores compreendem, ela fica mais a nível de gestão e a nível de governo. Os usuários do SUS mesmo, a população mais necessitada, tanto elas têm dificuldade do acesso às tecnologias da informação, quanto o acesso de interpretação dos dados e de conhecimento desses dados. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Rocha, eu sou de Sapopemba. Eu gostaria de fazer um questionamento. Existe uma briga de OS, uma paga mais, outra paga menos. Qual é o valor de a despesa, qual o gasto que uma UBS representa para a cidade de São Paulo? Uma UBS direta e uma UBS indireta. Qual é o gasto? Porque aí a gente acaba com essa briga, essa concorrência desleal. Se todas recebem o mesmo valor, por que uma pode pagar X e a outra pode pagar X mais 1? Muito obrigado. Eu vou agora abrir uma exceção, a última fala mesmo, tá, para a gente voltar para a mesa e encerrar o evento. Alô, obrigado
pela palavra. Meu nome é Jorge, eu sou médico sanitarista e um tema que não tem a ver com o CEINFO ou com o Covisa, que eu acho que é bastante importante para quem está aqui, boa parte das pessoas estão ligadas à participação mesmo, né, no controle social, é o seguinte, eu já vi isso no Conselho Estadual de Saúde. É o fato de que o Estado produz um relatório de gestão e esse relatório de gestão não está disponível para a população. Qual é o problema? É que, teoricamente, o relatório de gestão do município tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E só depois disso ele é disponibilizado num site do Ministério da Saúde que se chama SARG-SUS, Sistema de Acompanhamento dos Relatórios de Gestão do SUS. Certo? E esse sistema, ele, por princípio, ele só disponibiliza o relatório que passou pelo Conselho de Saúde, que é uma condição. Acontece que, nos últimos anos, o Conselho Municipal de Saúde não aprovou nenhum dos relatórios de gestão aqui do município de São Paulo. E o problema é que o relatório de gestão contém não só o relatório do que foi feito no ano, mas a forma como a prefeitura olha os dados. Tem uma análise. O relatório de gestão, então, ele tem uma linguagem que também é técnica e também é complicada, mas que é extremamente necessária, porque contém o olhar do próprio governo a respeito do seu trabalho. E é isso que é submetido à aprovação do Conselho. Ora, se o Conselho não aprova, isso é motivo para que a sociedade não tenha acesso a esse olhar do município. Então, eu queria estar colocando um tema que, na verdade, deveria ser resolvido pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, que é o princípio da transparência de que as informações que são submetidas ao Conselho deveriam, por princípio, ser disponibilizadas à sociedade como um todo, e não ser propriedade do Conselho de Saúde, para ele sentar e ficar, não disponibilizar isso para a sociedade, enquanto ele não aprovar. Como mais ou menos como princípio o Conselho não vem aprovando, então a sociedade nunca vai ter acesso. E eu estou querendo colocar isso também em relação ao plano plurianual, em relação ao plano de saúde. Por que é importante? Porque este ano é o ano da aprovação do Plano Municipal de Saúde, que vai valer para os próximos 4 anos, 2014 e 2017. O problema é que a tramitação do plano, ele passa pelo Conselho, né? E a Secretaria provavelmente tem boa parte desse documento já está fechado, documento definido, e enquanto o Conselho Municipal de Saúde não aprecia, ele não é disponível para a sociedade. E eu acho que quem tem que se interessar por essa questão e quem tem que ter acesso a esse plano é a sociedade como um todo. Subsidiariamente, o Conselho deveria também ter acesso a esse dado, a essa proposta, para que ela possa discutir. Mas veja bem, a diferença entre você ter 50 pessoas que representam a sociedade discutindo e, eventualmente, esses 50 terem condições de ouvir e receber subsídios da sociedade em relação à forma como a sociedade está enxergando aquele plano. Que muita gente que não está no Conselho poderia ter opiniões, e alguns poderiam ter opiniões bastante balizadas e bastante fundamentadas, e muitas vezes o Conselho não ouve ninguém a não ser ele mesmo. Então fica uma conversa de sabidos com sabidos, mas escondida, uma conversa escondida, na verdade. Então, nós estamos discutindo aqui, né, a ideia da transparência, a ideia do direito à informação, e as informações mais relevantes, que são aquelas contidas em documentos oficiais da própria Secretaria, que contém a forma como a Secretaria olha a realidade, olha a saúde, olha as suas responsabilidades, e olha as suas atribuições e diz o que vai fazer, e isto não está sendo disponibilizado para a sociedade em nenhum momento.
né? Nem no momento da aprovação, nem no momento da execução, nem no momento da avaliação. Né? Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando do acesso à informação relevante. Certo? Então, eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha as bases de informações, tenha os sistemas, tenha os dados e tenha as análises, os boletins que o CI produz, são todos relevantes. Mas existem alguns itens que ultrapassam, digamos, o campo da competência do CIINFO e deveriam estar sendo realmente pensadas como documentos relevantes que a sociedade deveria ter acesso por princípio mesmo, por o direito do acesso a informações relevantes. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Jorge. Bom, gente, para encerrar, eu vou fazer algumas colocações, depois eu passo a palavra para o pessoal da saúde, Pedro, a Margarida, o Olímpio, e por fim, a Fernanda vai encerrar. Bom, eu queria dizer que eu estou extremamente feliz com o resultado dessa discussão. Eu acho que a proposta da Controladoria é exatamente essa, é discutir transparência do ponto de vista do controle social, do ponto de vista da democratização da informação. E eu fico muito satisfeito de saber que o pessoal da Secretaria de Saúde também está na mesma linha, também está buscando se aprimorar. Existe um reconhecimento por parte da administração pública de que as informações que a gente produz e dissemina, por vezes, são difíceis de compreensão, que há necessidade de um esforço para traduzir, entre aspas, esses dados e informações. Então, eu fico bastante contente que o objetivo do evento foi atingido. A ideia é exatamente essa. E eu já coloco a Controladoria Geral do Município e a Coordenadoria de Promoção da Integridade, especificamente, à disposição para fazer esse papel de intermediação, de discussão entre a Secretaria de Saúde e a sociedade civil, explicando rapidamente a organização da COP, a coordenadoria a qual eu estou à frente. A ideia é exatamente essa, gente. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma divisão, a Fernanda é a diretora dessa divisão, que chama Divisão de Fomento ao Controle Social. E por que foi pensada essa estrutura na Controladoria? Exatamente para apoiar outras unidades da Prefeitura que estejam dispostas a contribuir para a democratização da informação, para que a transparência não seja, como eu disse no início, um fim em si mesmo, para que ela possa ser instrumento do empoderamento do cidadão. Então, o que a gente viu hoje aqui foi exatamente esse diálogo, a Secretaria colocando a sua posição, demonstrando o que tem de informações, a sociedade trazendo para a gente o que tem de informação relevante e, eventualmente, não está disponível. Acho que esse diálogo é fundamental. Especificamente na questão que o Jorge coloca, a respeito desse relatório, que ele só se torna disponível a partir da aprovação do Conselho. Em primeiro lugar, eu agradeço a participação e o depoimento, que eu não sabia disso. E aí eu vou aproveitar até um slide que o pessoal da saúde preparou, a respeito da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Eles chamaram muito corretamente a atenção para a questão do sigilo, né? A gente tem a transparência como um preceito geral da administração pública, o princípio da publicidade, mas a administração detém muita informação pessoal dos cidadãos, então é preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a isso. A privacidade é basilar, a gente não pode divulgar informações pessoais do cidadão. Agora, essa é uma categoria à parte, né? Preservada a informação pessoal, o restante é público. Então, um dos incisos da Lei de Acesso à Informação diz o seguinte: as informações produzidas ou custodiadas pela administração pública são públicas. Então, o que quer dizer isso? Outro dia, como eu comentei com vocês, a gente está fazendo o Café Hacker com outras secretarias. A gente fez uma discussão com a SPTrans e surgiu uma questão da plateia, o seguinte: a SPTrans está divulgando informação a respeito da empresa de ônibus. E aí essa questão veio para mim, e foi um representante de uma empresa de ônibus, evidentemente, que colocou essa questão. E aí eu coloquei para ele, falei, olha, a Lei de Acesso à Informação diz o seguinte: o princípio da publicidade da administração pública, o acesso à informação, os governos eles têm que fornecer informação produzida e detida. Então, quer dizer, não é porque a informação foi produzida por uma empresa que ela é sigilosa. Se ela está nas mãos do poder público e ela tem informações relevantes, como foi o caso colocado, ela deve ser publicizada sim, né?
Então, eu acho que isso é um dado muito importante e é fundamental que a gente aproxime, por isso que a gente ficou muito contente na elaboração desse evento, em colaboração com outras secretarias, para que a gente comece a entender a ideia de transparência nessa linha. Na linha do empoderamento da sociedade, na linha de que as pessoas precisam... A sociedade também precisa conhecer os próprios mecanismos de transparência, né? Existe o direito do acesso à informação, que já está na Constituição, mas a partir da Lei de Acesso à Informação isso ficou mais consolidado. Então é preciso também que os movimentos conheçam esses debates para que a gente possa avançar na democratização, né? É claro que isso tudo é uma discussão muito nova para todo mundo, para a sociedade, mas para a administração pública. Então, reitero, a Controladoria está à disposição da Secretaria de Saúde e de outras unidades para fazer essa discussão com os movimentos sociais, para que a gente possa produzir informações melhores e mais relevantes para a sociedade, para que a gente possa atender não só o pesquisador. Eu acho que também a gente não pode, de maneira alguma, desconsiderar o que tem sido feito, o que a Margarida apresentou, o pessoal preparou, que isso é um esforço interessante, isso gera pesquisas científicas importantes, então a gente tem esse avanço fundamental, o trabalho de pessoas como a Margarida e o Olímpio são muito importantes nessa área há muito tempo. O que a gente precisa fazer é manter isso que já tem sido muito bem feito e avançar na produção de informação relevante para a sociedade e para o controle social. De maneira que fico bastante feliz com o evento, com as discussões. Gostaria novamente de agradecer ao pessoal da saúde pelo aceite do convite, por ter preparado esse material. Bom, agora eu passo a palavra para o Pedro, Margarida, Olímpio, e depois a Fernanda encerra, e eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado a todos. Bom, nós vamos dividir um pouco a fala aqui na mesa, mas eu queria tentar abordar algumas questões que foram colocadas, que diz respeito ao foco da informação, do público dessa informação, e que foram discutidos em vários níveis aqui, né? Quando nós fizemos a apresentação, até a gente tinha a impressão, pelo nome do evento Hack, que ia haver um público mais interessado, inclusive, ter acesso a dados brutos, né? A ideia de que eu tivesse dado não analisado ainda, para que você pudesse, inclusive, reutilizar os dados através de acesso a dados completos, que permitissem ser reutilizados, retabulados, pelo movimento hacker que existe já, inclusive, muito presente aqui na cidade. O que a gente consegue perceber é que, é claro que os dados apresentados, isso acho que a gente consegue reconhecer, que tanto o site quanto os dados apresentados, eles não têm um foco muito claro, né? Ele imagina o usuário inespecífico, certamente tem esse viés do ponto de vista dos dados apresentados, né? A ferramenta da tabulação. Ele pressupõe um profissional que tem algum conhecimento da área de saúde, né, porque ele lida com conceitos, apesar de tentar estruturar isso de forma a dar as informações necessárias para que seja feito o entendimento através daqueles, como a Margarida apresentou, das notas técnicas, das instruções de tabulação. É claro que isso não é suficiente se você não tem um mínimo de conhecimento na área técnica. Por outro lado, esse conteúdo da informação que está sendo disponibilizado, ele está aquém do que pode ser, né, do conjunto de informações que tem disponíveis. Uma parte, uma experiência inclusive que a gente tem vivido na Secretaria, especialmente lá na Covisa, está sendo tensionado por demandas oriundas da Lei de Acesso à Informação. Então, demandas específicas que foram feitas através do instrumento da lei, nos coloca questões como definir o que é relevante e o que não é relevante. A gente tem um conjunto grande de informações. Essa definição do que é relevante e não é relevante, ela está sendo tensionada a partir das demandas que estão sendo geradas, né? Uma limitação importante também na formação, na disponibilização dessa informação, é a própria organização interna dos sistemas de informação. Muitas vezes não é somente o fato de não é uma decisão, uma vontade de não mostrar os dados, mas muitas vezes dificuldades na forma que a informação está organizada internamente nas secretarias, que dificulta também, é outro aspecto, que dificulta a disponibilização dessas informações. É claro que a gente vai ter que trabalhar, enfim, a Secretaria está aberta para isso, no sentido de tensionar
a produção de informação para os diversos demandas, né? Eu acho que tem tanto do ponto de vista das informações necessárias, e como o Pedro falou, a reorganização do próprio site, definindo o melhor foco, né? Tendo públicos específicos e produzindo materiais específicos para cada um desses públicos, tanto do ponto de vista de pensar o profissional como sendo cidadão que procura serviços, portanto, informação desagrogada, necessária, que tente refletir essa necessidade, mas também para o profissional de saúde e para, enfim, outros usuários da informação. Eu acho que é importante, esse debate é fundamental. Em parte, essa atenção, como eu falei, que se dá de uma forma prática pelo uso da lei dessa informação, ela certamente vai propiciar que a gente consiga, e essa é a intenção dessa administração, disponibilizar dados de forma mais clara e mais acessível para a população nos seus diversos segmentos, né? Tanto do ponto de vista da população organizada, que precisa ter dados, inclusive, para avaliar a própria administração, né? Eu acho que um exemplo muito interessante é o último slide que foi apresentado pela Margarida, que é o índice de desigualdade em saúde, né, que está desagregado por necessidades de saúde, que está desagregado por sua prefeitura, que permite que é um tema fundamental da saúde, que é a questão da desigualdade, né, que exatamente identificar as brechas que você tem para poder investir nas políticas públicas, exatamente em busca de igualdade de acesso e de condições de saúde. Então, é um tema que está aberto, é um tema que está precisando de contribuição para o debate, mas que a Secretaria está tentando nessa busca aí de chegar próximo às demandas que estão colocadas. Eu acho que... Bem, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Acho que o Zé Olímpio já respondeu, já colocou várias questões importantes. Aí acho que a questão primordial, que a gente tem consciência, que eu já apontei na minha fala, foi a questão da tradução, né, dessa informação, do formato que a gente colocou ali, disponibilização. Acho que democratização seria você ter acesso e entender aquela informação. Acho que isso é importante, né? Eu até estava, acho que quando a Vera estava falando, a Marizilda, eu me lembrei que acessei o site do Movimento Nossa São Paulo, há um tempo atrás, e tinha todas as informações num formato bem mais amigável do que nós. Aí alguém do conselho me procurou, poxa, por que vocês não fazem assim? Mas a gente viu que a informação foi obtida por meio do Tabnet e foi transformada numa outra linguagem que era mais acessível. E aí alguns conselheiros, eu digo, olha, realmente reconheço que há essa necessidade, mas eu tenho certeza que todo esse movimento, né, eu acho que nos vão provocar, impulsionar, que a gente tem que dar a resposta, como o Zé Olímpio falou, a questão da lei do acesso à informação também está trazendo essas questões que a gente está dando, tendo que produzir informações que são importantes para a população e que não estão disponibilizadas no formato, numa linguagem adequada. Eu agradeço mais uma vez e espero que a gente continue nesse debate. Bem, desculpa, obrigado, Margarida, né? Eu agradeço, então, já de antemão mais uma vez o convite, e eu vou procurar também ser bem objetivo, mas eu marquei, acho que os pontos de todo mundo para tentar fazer um compilado aqui, começando pela Vera. E acho que eu respondo a Vera, eu acabo respondendo já uma parte das outras pessoas, a própria Ci, o pessoal que colocou outras questões, o Paulo, com relação ao que a Margarida falou. Quando nós chegamos, né, na Secretaria, no caso este ano, já tinha um trabalho desenvolvido já de 6 meses do que seria o novo site da Secretaria. Só que ao olhar para o novo site, nós percebemos que ele tinha isso que foi colocado aqui, pela própria Vera, que é assim, ele não era um site da Secretaria. Como eu brinco, ele era uma bula de remédio. Né? Porque ele entendia que ele tinha que dar informação para a população do jeito que a Secretaria é composta, e não do jeito que o usuário entende o sistema.
E a primeira coisa que nós tomamos como nova diretriz é: nós não vamos fazer um site que é a cara da secretaria, nós vamos fazer um site que é a cara da população. O usuário não quer saber se a UBS está na atenção básica, ele quer saber o que é uma UBS. E aí ele tinha que clicar em atenção básica, estratégia especializada, média e alta complexidade, para descobrir o nome de um ambulatório, que é uma coisa super simples que ele só queria. E aí ele vai para o Google e joga ambulatório CCI e descobre que ele fica ali no Jabaquara. Né? Era assim que o site, e ainda é assim que o site se organiza. Então, Vera, acho que a sua colocação é muito pertinente, porque vem bem ao encontro. Então, calma aí, eu só faço a resposta e depois, se for... Não, desculpa, é porque a gente está com tempo, a gente tem que liberar a sala. Isso, eu vou ser muito objetivo também. Então, acho que vai bem ao encontro isso. Na nossa preocupação, como disse a Margarida Zé Olímpio, está neste momento centrada em discutir qual é a linguagem que nós estamos adotando enquanto secretaria para tirar do mediquês, né, de que eu brinco, para tirar do campo da ciência, que é válida, mas para traduzir isso para a linguagem do usuário SUS, que conhece, como foi bem colocado aqui, inclusive pelo nosso amigo Adilson do Centro, né, que falou. E aí, Adilson, eu te respondo uma outra coisa. Você falou dos dados que estão lá, as metas. Uma das coisas que nós estamos fazendo na secretaria, vamos passar a disponibilizar provavelmente a partir de dezembro no site, porque depende dessa mudança para o novo site, nós estamos colocando totens, quem já sabe está acompanhando isso, totens de pesquisa de satisfação do usuário nos nossos equipamentos. Nós já colocamos nas 3 UBS que nós inauguramos esse ano e vamos ampliar isso de forma gradativa para toda a rede. Né? Para o próximo mês já devemos ter uma leva de mais 40, 50 totens chegando aí na cidade. Qual que é a ideia? Esse totem é isso, ele gera uma nota média e o usuário avalia o sistema, ele avalia o médico, ele avalia a consulta, e isso vai estar disponível no site para que a gente possa acompanhar a evolução da qualidade do serviço prestado. Né? O secretário sempre fala, nós não queremos ter só 1000 consultas, nós queremos ter 1000 consultas com qualidade. Não adianta fazer 1000 consultas de 1 minuto cada um. Né? Não é isso que a gente entende enquanto SUS. Outra informação, Rocha falou de Sapopemba, do custo. Rocha está indo aí? Tá? Rocha, essa coisa do custo, eu também respondo para fechar aqui ao Paulo. Cadê o Paulo? Está aí. Com relação ao custo, né, da questão do financeiro, que não tinha aparecido. Nós, durante o debate, apontamos justamente isso lá, de que poderia surgir a pergunta com relação ao orçamento e muito mais do que válida. É porque nós tínhamos essas informações de maneira mais ampla. Uma das coisas que já está sendo feita na secretaria, junto ao núcleo que cuida das OS, né, dos contratos de gestão, é uma mudança no sistema que acompanha as metas das OS, justamente para permitir relatórios que gerem quanto custa uma unidade, quanto custa um programa estratégico da saúde da família naquela UBS, por que custa X e no outro custa X mais 1. É isso que nós queremos entender, até porque o recurso é do SUS, né, o recurso que paga é público e a gente precisa ter um controle disso. E os dados de pagamento, de transparência, vão ser disponíveis, finanças, né, na verdade, SEMPLA, Secretaria de Planejamento, discutiu junto com a Secretaria de Saúde, e a partir do ano que vem, nós iremos publicar mensalmente relatórios de gastos detalhados por convênios e contratos de gestão. Ok? Isso hoje, ele é colocado apenas assim... Contrato de gestão, um valor X e não diz qual. A partir do ano que vem ele vai dizer, contrato de gestão AMA tal, UBS tal. E nós vamos detalhar quanto nós estamos pagando para cada um desses equipamentos, para que a população possa acompanhar isso de forma bem transparente, que é o que nós queremos. E por fim, mas não menos importante, como diz o povo, a Ivoneide falou do acesso ao serviço, né, Ivoneide, de ter os dados e a gente trabalhar outras formas de linguagem. Nós estamos, como eu disse, buscando isso. E eu fecho aqui falando a Iraci falou da logística, de distribuição, né, traduzindo isso, que é a coisa de chegar e não ter muitas vezes o material, não ter o boletim e tal. Nós estamos fazendo aqui um trabalho bem, procurando fazer um trabalho bem criterioso, Iraci, junto às nossas coordenadorias de saúde, para que a gente possa levar informação aonde as pessoas necessitam dela. A gente sabe que não é só o site, não é esse o canal. Nós temos a nossa, vocês devem conhecer, Rede São Paulo Saudável, a TV, que está sendo totalmente reformulada, que é uma outra coisa, é reformular a linguagem da televisão, que nós temos uma TV, não sei se o pessoal da controladoria conhece, nós temos uma TV disponível em todos os equipamentos, e nós estamos mudando a linguagem para fazer uma TV que seja cada vez mais pública, né, no sentido de que leve informação com uma linguagem didática, de programa, e não um PowerPoint animado que fica passando informação sem som, de uma linguagem extremamente técnica. É isso que nós queremos trabalhar, uma linguagem cada vez mais direta e objetiva. E o José Cláudio, que está aqui, trabalha conosco, só para dar uma informação, o Jorge está ainda aí com a gente?
Não, o Jorge precisa sair, mas fica o registro aqui então, por favor, para o Jorge, de que tanto o Plano Municipal de Saúde quanto o Relatório Anual de Saúde, que o Jorge citou aqui, já estão disponíveis na BVS. A BVS é a Biblioteca Virtual de Saúde, ela fica dentro do site da Secretaria e todos os dados já estão lá colocados. Mas, inclusive o plano que está em discussão no Conselho, é isso que ele... Não, é que ele tinha perguntado se os relatórios que o Conselho não teria aprovado, mas o plano que está no Conselho também estão. Ah, legal. Todos os dados, todos os planos, nós já subimos para a BVS, é uma parceria nossa com a OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, e já estão lá, e as prestações de conta que são feitas na Câmara Municipal também estão disponíveis no site. Concordamos que a linguagem pode ser melhor e vamos trabalhar para que ela seja cada vez mais objetiva, ok? Muito obrigado por agradar até agora, obrigado a vocês. Obrigada, Pedro, Margarida, Olímpio, Fabiano, eu agradeço demais. Eu acho que realmente foi um belo início de debate sobre os dados aqui em parceria com a Controladoria e como que continuamos acompanhando esse debate. Tem o Café Hacker SP, que é esse blog que está aí. Estava aí. caféhackersp.org. Ele é um blog que a gente .org porque está sendo desenvolvido nesses debates com a sociedade civil. Então, todos os vídeos, devolutivas sobre esses papos a gente coloca lá. Esse vai estar disponível também o vídeo que está sendo registrado aqui. E depois de 20 dias, pode demorar um pouco mais porque a gente está fazendo vários desses, a gente coloca a sistematização já com algumas respostas que porventura não tenham sido dadas aqui ou que tenham mais alguma informação, uma ação que a Secretaria vai tomar e que seria legal informar. Então, acompanhem pelo blog, tem também uma lista de discussão do Google, que é o Café Hacker SP, também eu vou colocar o link lá no blog, e aí quem quiser acompanhar esse tema e outros temas, transportes, pedidos de informação, os próximos vão ser sobre cultura, teve um sobre o site Planeja Sampa, que é o site do ciclo de orçamento e planejamento, que eles estão melhorando, aprimorando bastante o site de orçamento, também tem a intenção de disponibilizar os dados, inclusive da saúde lá. Então, eu convido a todos a continuar acompanhando esse debate pelo blog e pelos nossos